Quero falar sobre, por que não, o principal jogador revelado pelo Goiás, que vive um ótimo momento, né, a melhor fase dentro desses atletas que saíram desde o zero das categorias de base do Verdão, que é o zagueirão Rafael Toloi, 31 anos de idade, que inclusive nesses dois últimos jogos da Itália, na Nations League, foi titular e fundamental também para a classificação da seleção italiana, que quando jogou contra a Inglaterra, ainda estava ali na segunda, terceira colocação, meio que capengando, né, para a classificação na próxima fase, num grupo que é muito difícil, né, com Inglaterra, Alemanha, Itália e Hungria. A Hungria, inclusive, era a primeira colocada até a última rodada, fora de casa, né, lá, no caso em Budapeste, para enfrentar a Itália. Acabou que a Itália ganhou por 2-0 e o Rafael Toloi titular nesses dois jogos, né, tanto diante da Inglaterra nos 90 minutos e também contra a Hungria, né? Então é muito legal essa classificação da Itália e com o jogador do Goiás, né, sendo titular importante nessa transição. Uma pena que o Rafael Toloi não irá jogar a Copa do Mundo, já que a Itália acabou perdendo para a Macedônia do Norte, né, foi desclassificada ali nos minutos finais, não irá disputar. Depois ainda teve o jogo contra Portugal, né, eu acho que a Itália não iria passar ainda, mas enfim, uma pena, já que vinha de uma boa fase, campeão inclusive da Eurocopa, né, com a camisa da Itália, ainda nessa temporada de 2021, foi inclusive importante em algumas partidas, entrando no segundo tempo e até mesmo titular na primeira fase da competição. Então, na minha opinião, acho que o jogador, assim, só se estiver falhando, né, um aqui na memória, tem o Eric também, que vive uma boa fase lá no futebol chinês, mas bem diferente, né, do Rafael Toloi, que escolheu ficar na Atalanta, poderia buscar, inclusive a Atalanta, eu gosto muito deles, né, eu diria que é o time que eu mais torço dentro do futebol europeu, junto com o Everton também na Inglaterra, gosto bastante dos dois. E o Rafael Toloi tem contrato inclusive longo lá na Itália até 30 de junho de 2024. Está na Atalanta desde 2015, quando o time havia acabado ali de voltar, né? Tinha 2 anos já para a Série A italiana e praticamente mudou de patamar. Atualmente busca sempre, inclusive é o primeiro colocado, empatado ali com o Napoli no campeonato nacional, sempre buscando os títulos, né, da Copa Itália, até mesmo chegando nas quartas de finais da Champions League, da Europa League também. Então, muito importante o Rafael Toloi nessa transformação e ainda um contrato longo que a gente pode descartar, né, esse seu retorno aqui para o Goiás, ou até mesmo em relação ao futebol brasileiro, por conta desse seu vínculo longo lá na Itália. Até 30 de junho da outra temporada ainda, né, de 2024, ele que vai estar mais ou menos ali com 33 anos de idade na ocasião. Eu acho que o Rafael Toloi pode sim ou sair da Atalanta e buscar um contrato ali para ganhar grana mesmo lá no futebol dos Emirados Árabes da vida, e se voltar para o Brasil, eu não descarto essa possibilidade do primeiro time dele retornar ser o Goiás, muito por conta da sua idade, sabe? Ele tem uma identificação grande também com o São Paulo, mas retornando com 33, 34 anos, não sei se a diretoria, até mesmo a torcida, dependendo do momento, né, ali no São Paulo, pode acabar chiando bastante. No Goiás eu acho o contrário, sabe? Eu acho que ele poderia ser um nome importante, até mesmo, porque não, para um eventual diretor técnico, enfim, no seu futuro no Goiás. Ele que é natural do interior, né, do Mato Grosso, da cidade de Glória do Oeste, lá no interior do Mato Grosso, cidade bem pequenininha, né, sendo a principal reverência certamente ali do seu povo. E o Rafael Toloi, que começou no Goiás lá em 2009, acabou sendo negociado em 2012 com o São Paulo, como eu disse, desde 2014 e 2015, né, na Atalanta, lá na Itália. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, se você também está acompanhando a carreira do jogador, enfim, torcendo para ele também. Uma pena não estar na Copa do Mundo, que seria um dos jogadores, por que não, revelados, né, aqui no Goiás, a jogar a Copa do Mundo, assim também como o Meia Arthur, por que não, chegando, né, nessa última hora dentro da seleção brasileira. Boa para o lado do Goiás, visando também a Copa Verde da edição de 2023. Uma informação que foi trazida aí pelo jornal O Liberal, lá do Pará, valeu demais aí, rapaziada, que a CBF juntamente em uma reunião nesta última segunda-feira ficará de decidir aí, assim, porque eu pesquisei de tudo, qualquer forma, não achei nenhum tópico relacionado à disputa da Copa Verde, que possivelmente irá mudar o seu formato, o seu período de atuação. A gente está acostumado aqui na Copa Verde, desde quando o Goiás começou a participar, lá na temporada de 2019, era mais ou menos entre o comecinho do mês de outubro até no máximo a metade do mês de novembro. A tendência é que para a partir do ano que vem a competição seja realizada no primeiro semestre, no máximo entre aquele período do começo dos estaduais até o início do Campeonato Brasileiro, o que é certamente uma baita possibilidade para os clubes, porque eu já vim falando isso aqui para vocês. A premiação da Copa do Brasil é até interessante, dá R$1.900.000 para o campeão. Além disso, uma classificação para a terceira fase da Copa do Brasil. Outros tópicos também importantes. As boas partidas que pode, por exemplo, ter em um quadrangular. Você pode colocar alguns clássicos, ou até mesmo no mata-mata, você pegando um Paysandu fora de casa, um Remo. São jogos difíceis, complicados ali para os primeiros meses da temporada, pode dar aquele gás a mais. Tanto é que, por exemplo, neste ano de 2022, o Goiás meio que sentiu um baque quando enfrentou o Criciúma, lá ainda no comecinho do ano, né? Vou até confirmar qual data que foi esse jogo.
onde assim, o Goiás claramente acostumou com aquele ritmo de campeonato estadual e quando teve um desafio um pouco maior pela Copa do Brasil, acabou sofrendo. Esse jogo aconteceu no dia 17 de março, ou seja, 2 meses depois o Goiás já tinha estreado no Campeonato Brasileiro e não estava adaptado para grandes jogos. Na minha opinião, a Copa Verde tem um grande potencial, porque você pode pegar equipes qualificadas, tanto da Série A como Vila Nova, Atlético Goianiense. Na Série B, por exemplo, tem o Cuiabá também, né, que a tendência é que fique na Série A ou na Série B para o ano que vem. O próprio Remo, Paysandu, que são clubes com muita torcida, a Aparecidense também, que dão bons duelos. Então assim, para fugir um pouco dentro do cenário do futebol goiano e algumas competições de mata-mata, na minha visão, essa disputa da Copa Verde no começo da temporada, os clubes também podendo dar mais atenção para ela, seria realmente muito mais interessante para os clubes e também, né, é um torneio que pode também ter uma grande representatividade, como por exemplo atualmente acontece lá na disputa da Copa do Nordeste, né? Eu quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre essa informação, a expectativa da próxima edição da Copa Verde de acontecer no primeiro semestre, entre o começo dos campeonatos estaduais e no máximo ali no comecinho, né, do Campeonato Brasileiro. O que é que você pensa a respeito desse assunto? Se é bom, se não é, ou se é melhor deixar para a reta final do ano? É bem melhor você ir separando, né, cada uma das competições e como eu falei para vocês, podemos ter sim bons confrontos que fogem um pouco daquele jogo rotineiro, né, de campeonato estadual, o mata-mata e muito mais. Na minha visão, o time pode chegar mais cascudo e muito mais experiente, mais entrosado para os grandes jogos, que sem dúvidas nenhuma, né, sem nenhuma discussão, é sim no Campeonato Brasileiro. Quero saber a sua opinião e sobre a Copa Verde dessa temporada de 2022. A tendência é que aconteça o jogo contra o Real Noroeste, que inicialmente estava marcado para o dia 29 agora de outubro, próximo sábado, às 7 horas da tarde. A tendência é que essa partida seja no mesmo dia do jogo contra o Corinthians, né? A gente vai definir ainda se vai acontecer ela um pouco mais cedo ou se vai colocar, por exemplo, em um sábado, em uma sexta, num domingo não pode, né? Porque dia 30 acaba sendo as eleições, ou se vai adiar para a segunda-feira, mas de fato isso não vai importar muito, já que o elenco que vai jogar essa edição de 2022, agora falando dessa temporada, serão com jogadores do Sub-20 e os não relacionados para o elenco principal dentro da disputa do Campeonato Brasileiro. Então não tem muito a ver sobre essas datas do próximo jogo, né? Em casa diante o Corinthians. Em casa é o seguinte, né? Na rodada passada, já que o Goiás vai ter o Cuiabá, depois o América Mineiro e pegando o Corinthians, e essa partida contra o Real Noroeste ou será numa sexta-feira, talvez numa quinta ou até mesmo em uma segunda-feira, já que não serão jogadores principais e sim do Sub-20 e os não relacionados para o Campeonato Brasileiro. Dando sequência aqui no nosso vídeo, quero repercutir também o que foi, né, essa repercussão por parte da CBF, principalmente do adiamento desse jogo entre Goiás e Corinthians no estádio da Serrenque, e dessa vez quem acabou falando foi o Galvão Bueno, apresentador do Bem Amigos, nesta última segunda-feira, que comentou o seguinte a respeito dessa decisão do STJD, da CBF e juntamente com o Corinthians, né? Abre aspas, o Corinthians tem um jogo a menos no Campeonato Brasileiro e isso não pode acontecer. Não é vergonha para o futebol nacional, para a CBF, para quem cuida do campeonato, né? Se um juiz diz que não pode ter torcida do Corinthians no estádio do Goiás, o Corinthians não pode encampar essa ideia e não pode não jogar no sábado se ele tem uma decisão contra o Flamengo na quarta. E que o Flamengo jogando no sábado, né, acabou citando o jogo contra o Atlético Mineiro, ou seja, os reservas, né, mesmo jogando com o elenco alternativo, querendo ou não, um titular pode pintar ali dentro da aparição, dentro do elenco dos 11 principais, né, ou até mesmo durante a segunda etapa, e até mesmo descansando os jogadores do banco de reservas, onde de fato, né, o Corinthians acabou sendo beneficiado dentro dessa história. Abre aspas novamente para o que disse o Galvão. Ah, mas os titulares não tinham jogado, mas um jogo se faz com 11, talvez 5 que estivessem jogando, podia ter que entrar no jogo de quarta-feira. Foi um absurdo, o que disse aí o apresentador. Não podia ter acontecido em hipótese alguma. Às vezes digo que a culpa é nossa porque somos benevolentes demais. O que aconteceu não pode acontecer no futebol brasileiro. Pela final de quarta-feira da Copa do Brasil, que é importantíssima, pelo dinheiro que vale, pela vaga direta na Libertadores e pelo Campeonato Brasileiro na luta do quarto lugar. Não pode acontecer, a CBF não poderia ter permitido isso. Fecha aspas, o que disse o Galvão Bueno, e o brasileiro sempre vai levar essa discussão para falar que está contra o time dele, né? Um torcedor do Corinthians, de forma alguma, ele vai olhar isso daqui e falar assim, ah, isso é para o bem do nosso campeonato, como que a gente quer vender um combo lá para o futebol europeu, futebol norte-americano também, né? A grade de programação, e falar, ó, você vai ter esse tanto de jogo, mas talvez se não tiver um acordo do STJD com a diretoria, talvez essa partida não aconteça. Né? E não, a gente olha muito, então o Galvão, por ele ser torcedor do Flamengo, ele ficou inconformado porque o Corinthians não jogou com seus reservas contra o Goiás e o Flamengo teve que entrar em campo. Então essa sempre vai ser a discussão dos torcedores, e os dirigentes também tentam comprar essa história para vender para a torcida e meio que tirar a culpa deles, né, das suas próprias costas. Então assim, uma crítica muito importante. Beleza, o Galvão pode torcer pro Flamengo, a gente não gosta de nenhum nem outro, né? Mas na minha opinião, nessa questão, né, ele realmente está certo, não só porque tem um jogo de
quarta-feira, nem nada nesse sentido, mas para a visão geral do Campeonato Brasileiro, uma partida ser adiada 3 horas antes do seu começo por conta de torcida, assim, que não envolve segurança do estádio, não foi falta de iluminação, falta até mesmo de regras a cumprir, muito pelo contrário, o Goiás só estava fazendo o que estava sendo imposto, e essa suspensão do STJD, que realmente foi um absurdo, uma mancha muito feia, né? O que ficou marcado, infelizmente, de pontos negativos neste último final de semana pelo Campeonato Brasileiro, não foi pouca coisa. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensou a respeito dessa declaração do Galvão Bueno. Como eu falei pra vocês, na minha opinião, totalmente certo. Eu acho que ele nem puxou a sardinha dele ali por ser flamenguista ou algo nesse sentido, e o brasileiro em geral, ele sempre vai olhar contra o seu clube, né? A mesma coisa, se o Goiás tivesse feito algum tipo dessa história, a gente teria que vir aqui e falar a verdade, né? Um adiamento de um jogo por uma razão tão boba assim, né? Na minha opinião, não pode acontecer de forma alguma.